Como é que nós aprendemos a lidar com a falta de domínio próprio que muitas vezes está em nós? Como nós aprendemos a lidar com a irritabilidade que há em nossos corações? O que é que Deus fala sobre um coração que não tem domínio próprio? Sobre nós mesmos, quando nós não dominamos a nós mesmos e acabamos magoando outras pessoas com palavras. O que é que nós fazemos, como nós agimos? Nós podemos aprender muito na carta que Paulo escreveu a Tito. No versículo 7 do capítulo 1, ele diz o seguinte: Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Aqui nesse texto nós percebemos como há um destaque interessante acerca dessa ideia da falta de domínio próprio. Nós podemos perceber, como é colocado aqui, que existem essas características que nós podemos pensar como apenas a liderança, mas nós podemos tirar o princípio daqui. Obviamente que Paulo está escrevendo aqui ao pastor, como é descrito no texto. É indispensável que o bispo, o pastor, ele de fato seja irrepreensível, como nós já observamos em outro devocional, que ele não seja arrogante, que ele não se coloque numa postura da qual ele está e ninguém mais o alcança, que ele é aquela pessoa que é a melhor possível. Isso não existe. E nós podemos perceber essas três próximas características que falam sobre a questão do domínio próprio, ou o controle que nós devemos ter em nossas vidas. Aqui nós percebemos essas três características que envolvem não apenas a emoção, você está ali controlando uma espécie de emoção iracunda, mas também de você saber lidar bem com o que você ingere. Perceba essas três características: não irascível, que seria não se irritar facilmente. Irascível traz essa ideia de irritabilidade, de ira, por isso a palavra irascível, que se deixa irritar de maneira fácil. Nós percebemos aqui também não dado ao vinho, ou seja, essa pessoa ela não é descontrolada no que ela ingere. Nós podemos pensar aqui também na questão da comida. A pessoa não tem esse descontrole com o que ela come. Ela não é gulosa, ela não é glutona, como a Bíblia descreve, ela não é bêbada, como é o texto aqui, não dado ao vinho. Além disso, a outra expressão que nós temos aqui é nem violento. Nós percebemos essas três características que falam sobre alguém que se controla. Da mesma maneira como o líder, o pastor, o bispo, o presbítero, como é descrito aqui, ele tem que ter essas características, qualquer cristão também deve buscar ser assim, ter domínio próprio, ter controle de si mesmo. Não é apenas característica baseada para o líder, mas obviamente que por ele ser o líder, ele é o modelo, o exemplo. Por isso a ideia de ser irrepreensível, a ideia de que ele é o padrão, ele é o modelo, ele busca seguir. Como Paulo disse em outra ocasião: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas todo cristão, todos nós devemos ter essas características. Nós devemos de fato ter controle e domínio próprio. Você percebe que aí nós temos alguns textos que nós vamos também observar. Nós vamos perceber algum desses textos aqui e meditar um pouco sobre isso, sobre essa ira que pode habitar em nossas vidas, sobre essa falta de controle que pode estar em nossos corações, mas que Deus obviamente quer que a gente não seja assim, que a gente tire isso de nossas vidas. Aqui nós temos um pequeno gráfico que ilustra melhor toda essa ideia desse versículo aqui, ou desse parágrafo que fala sobre as qualidades da liderança, a qualidade do pastor, a qualidade do bispo, a qualidade do presbítero. Aqui nós percebemos todas essas qualidades. A irrepreensibilidade, ela liga a todos os outros, as outras características aqui. Nós já vimos a ideia do não ser arrogante, que é alguém que de fato é humilde, ele é acessível, é alguém que não se coloca num pedestal. E nós estamos observando essas próximas três características aqui do pastor que é irrepreensível, não irascível, não dado ao vinho, não violento. O indivíduo que é irascível, ele é alguém que não é irascível, ele é alguém que mantém a calma, a paciência diante da pressão. Também não dado ao vinho é alguém que pratica moderação e autocontrole. E não violento é alguém que resolve conflitos pacificamente. Não é um líder que se irrita facilmente com as ocasiões em que ele tem de resolver problemas. Já pensou se todo líder fosse assim? Da mesma forma, nós cristãos, nós devemos ajudar nossos irmãos em Cristo. E se nós ajudarmos nossos irmãos em Cristo da maneira errada, ao invés de irmos para tentar resolver o problema, nós aumentarmos esse problema, usando de palavras pesadas, usando de uma linguagem que traz mais ira para o irmão do que de fato solução para a vida dele?
Então nós devemos aprender a lidar com a falta de controle em nossas vidas. E aqui nós temos alguns textos que nos mostram isso. O primeiro é Provérbios 14, 29. O texto diz o seguinte: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Lembra que Provérbios é um livro que fala muito sobre o tolo e aquele que de fato é sábio, sobre aquele que é sábio e aquele que é insensato, é louco. Mais uma vez aqui nós temos essa comparação. O longânimo contrariando aquele que tem o ânimo precipitado. O que é isso, longânimo e alguém de ânimo precipitado? Longânimo é aquele que de fato tem paciência, aquele que nutre em si uma vida de espera, de perseverança. E isso gera um entendimento, ele é grande em entendimento, porque ele sabe esperar, porque ele sabe tomar as decisões corretas, porque ele sabe agir da melhor forma possível. Ele não vai agir, como diz na outra parte do versículo, com um ânimo precipitado, com aquela agonia, com aquele sentimento de estar sempre apressado a dizer algo, a fazer algo, a reagir a algo. E esse reagir vai trazer consequências para a sua vida e consequências para a vida dos que estão próximo dele. Isso traz, exalta a loucura, faz a pessoa ser parecida com um louco, porque ela está agindo simplesmente ali, tomando decisões precipitadas. Em Eclesiastes 7:9 nós percebemos: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Quando a gente se apressa a tomar uma postura de ira, de raiva, isso de fato não faz bem para a nossa alma, não faz bem para o nosso corpo físico, não faz bem para a nossa alma, não faz bem para o nosso relacionamento com Deus. Se nós estamos constantemente e simplesmente rebatendo o que nos chega, com raiva, com ira, com violência, isso desagrada a Deus. É fato. Deus não se agrada quando nós agimos de tal forma. Deus quer que nós sejamos longânimos, pacíficos, bondosos. É assim que Deus espera que nós hajamos. Ele quer que a gente não se apresse a se irar. Se há uma situação que nos traz pressão, que nos traz uma situação em que nós somos pressionados a tomar uma postura, nós devemos lembrar que nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi paciente, ele foi longânimo. E lembre-se, ele morreu por nós. Ele morreu na cruz. Qual o maior exemplo de paciência, de paz, senão o de Jesus, o Deus eterno, que morreu por nós? Devemos lembrar disso. Outro texto também que nós podemos pensar é Efésios 4, 26 e 27. Texto muito conhecido. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, nós de fato não tomarmos a ira pecaminosa para as nossas vidas. Nós agirmos com paciência, agirmos com paz. Tiago 1, 19 e 20 nos diz ainda: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É fato, a nossa ira não vai produzir justiça de Deus. Se a gente tenta resolver as coisas pelas nossas próprias mãos, o que vai acontecer é que, na maior parte das vezes, nós estaremos piorando a situação. Nós estaremos jogando mais gasolina no fogo. Então, nós precisamos agir com calma, paciência, autocontrole. E isso afeta as outras áreas, como eu mencionei e como é descrito no versículo. Envolve também o não ser dado ao vinho, não se deixar descontrolar pela comida que nós ingerimos, pela bebida que nós bebemos, não ser alguém violento, alguém que rebate facilmente as pessoas, alguém que age com essa postura. Então, pensando agora em viver a palavra, já que nós percebemos aqui como nós podemos crescer diante do Senhor, pense nessas três coisas. Primeira, entregue o seu coração iracundo a Deus. Lembre-se disso. Entregue o seu coração iracundo ao Senhor. Não esqueça que tudo o que nós podemos mudar em nossas vidas vem de Deus. Nós não vamos conseguir mudar as coisas pela nossa própria força, pela nossa própria maneira de ser e de fazer. Nós precisamos da paz que excede todo o entendimento, e essa paz vem do Senhor. Nós precisamos ter isso em nossa mente. Entregue o seu coração iracundo a Deus. Além disso, busque resolver a ira que habita no seu coração o mais rápido possível. Lembra do texto de Tiago? Não. Lembra do texto de Efésios 4: não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Nós devemos entender que precisamos resolver essa amargura que pode ser gerada em nossas vidas. Quando nós estamos com o coração simplesmente irado, com raiva, isso gera uma amargura dentro de nós, que afeta todas as áreas de nossas vidas. E nós não vamos conseguir ter comunhão com Deus, ter comunhão com os irmãos. Nós não vamos conseguir evangelizar, não vamos conseguir ter paz, porque nosso coração está constantemente com raiva. Isso desagrada com certeza ao nosso Deus. Por fim, lute contra essa, lute contra falar antes de pensar e ponderar. Lembre-se do que é dito em Provérbios 11. O sábio ele medita no que há de responder. Nós precisamos lembrar disso. Qual é a melhor resposta que eu posso dar nesse momento de pressão, de dor? Eu sei que não é fácil você simplesmente parar e pensar, mas é um vício, é um hábito que nós nutrimos em nosso coração de simplesmente retrucar, de simplesmente responder. Então, se é um hábito, e se nós temos o Espírito Santo, esse hábito pode ser quebrado. Lembra do que é dito em Efésios 5: se despojai-vos do velho homem e se revista do novo homem. Então, nós podemos tirar esse mau hábito de nossas vidas e nos revestir do novo homem, que de fato vive para o Senhor. Que essa palavra possa então ser rica em sua vida, habitar no seu coração e que você possa viver a palavra de Deus. Que você possa ser alguém que expressa mais paz do que guerra, que é alguém que busca mais ao Senhor do que busca simplesmente fazer os desejos do coração que envolvem aí a ira, o descontrole. Que o Senhor te abençoe grandemente.